dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Sejam bem-vindos a mais uma aula especial, uma aula muito especial de Direito Penal, hoje com a presença do professor Luiz Antônio. Ele nos está dando a honra de fazer uma aula conjunta. Foi ideia dele, tá? Deixar claro que foi ideia dele, adorei a ideia. E hoje nós vamos falar dos crimes contra as finanças públicas, aonde o conhecimento do professor Luiz Antônio, aquele conhecimento que é voltado, relacionado à questão administrativa, juntado com o conhecimento do direito penal, nós vamos dar uma aula completa. Por favor, Luiz. Poxa, obrigado, Pedro. Então, o prazer é todo meu, inédito aqui no LAC Concurso, uma aula aí. E essa vai ser uma aula detalhada, onde que eu tenho certeza que o aluno, se prestar bastante atenção, fixar o conteúdo, nunca mais vai esquecer os crimes contra as finanças públicas, né? É até interessante, né? Eu estava falando aqui com o professor Luiz, na hora que ele pediu para eu fazer essa aula, ele falou assim: Pedro, você sabe o que é nota de empenho? Você sabe o que é? Restos a pagar. Restos a pagar? Eu falei, professor, despesas do exercício anterior. Eu sei porque está lá, mas eu não consigo contextualizar isso. Aí o professor Luiz Antônio falou: não, deixa que eu vou fazer eu vou dar essa imagem para o aluno e eu também vou estar aprendendo aqui junto com ele, né? Legal. Então, vamos lá, Pedro. Vamos começar, então. Dos crimes contra as finanças públicas. Aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. A Lei 10.028 de 2000 acrescentou os artigos ao Código Penal que traz a criminalização a respeito de finanças públicas. Isto é, o legislador ele se preocupou em cuidar do aspecto penal e falar: não, as finanças públicas merecem uma proteção penal. Os atos relacionados às finanças públicas merecem essa proteção e, inclusive, tem que buscar isso, não tem jeito, não tem como fugir dessa proteção. E a lei ela é revolucionária, porque ela veio através do setor administrativo, né, professor? Isso. Inclusive, Pedro, essa lei aqui, a 10.028, ela tem uma história muito interessante. Essa lei, ela caminhou juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. O que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio trazer práticas responsáveis na gestão fiscal do Estado. Aqui já vem o primeiro conceito que a turma do direito desconhece. Toda vez, Pedro, que se fala em gestão fiscal, nós estamos falando de duas coisas, né? Estamos falando de receitas e de despesas. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vem atribuir, trouxe para a administração pública alguns critérios na boa gestão fiscal. Só que aconteceu o seguinte: não adiantava nada ter a Lei de Responsabilidade Fiscal falando o seguinte, despesa com pessoal dos estados é 60% da receita corrente líquida, se não tivesse um instrumento punitivo, não sei se esse é o nome, para quê? Para fazer acontecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa Lei 10.028 também, Pedro, ele tem outro papel muito importante, que atribuiu aos tribunais de contas a prerrogativa de aplicar infrações administrativas, não penais, porque as penais, salvo engano, só o juiz que tem essa atribuição. Exatamente. E deu essa atribuição também aos tribunais de contas, que é o órgão fiscalizador, principalmente guardião aí da LRF. Então, nesse contexto que surgiu a Lei 10.028. Então, preste atenção, turma, porque nós temos a primeira observação aí no caderno. Então, que os tribunais de contas, professor? Agora, a partir dessa lei, foi dada essa lei, atribuir aos tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados e de alguns municípios, né, a prerrogativa do Conselho lá, via acórdão, né, aplicar aí sanções administrativas aos gestores, em especial ao descumprimento dos ditames da nossa consagrada Lei de Responsabilidade Fiscal. E é interessante também deixar uma observação aqui: o que configura uma infração administrativa não quer dizer que necessariamente será configurado um crime, porque infração administrativa é diferente de crime.
Então, o conceito de infrações administrativas tem um conceito mais largo perante ao direito penal. O direito penal é mais estrito. Então, não são todas as infrações administrativas previstas nessa lei que vão configurar um ilícito penal. Então, os ilícitos penais nós vamos cuidar hoje. É matéria... Então, hoje, pessoal, para me entender, que também eu tenho um pouco de dúvidas, é o seguinte: esses aqui é o juiz que vai canetar o cara. Exatamente. A competência exclusiva do magistrado. Inclusive, nós vamos ver que dependendo de onde for essas finanças, se for relacionado às verbas, à questão da Justiça Estadual, será a competência da Justiça Estadual, e se for relacionado a verbas federais, relacionadas à Justiça Federal. Então, muito importante que você está fazendo um concurso de nível estadual, você pode cair uma questão nesse sentido. O juiz tem competência estadual, tem competência para julgar os crimes? Tem, desde que o dinheiro seja de origem aí estadual. Legal. Começamos bem, né, Pedro? Começamos. E interessante que toda essa nossa discussão, esse nosso início, ele se baseia na Constituição Federal. Porque essa lei surgiu e a criminalização surgiu porque a Constituição, nos seus artigos 163 e a 169, ele trouxe uma preocupação a respeito das finanças públicas. Então, o que o legislador fez? Ele só seguiu uma orientação constitucional, aí aplicando, legislando a respeito do assunto. Inclusive, a matéria do professor Rodrigo Belmonte, vocês vão ter aula com ele, a respeito desses artigos 163 a 169 da Constituição Federal. É importante ler esses artigos para que vocês possam ter a dimensão, se cair numa questão de direito constitucional. Então você já vai saber se localizar dentro da Constituição Federal. Vale a pena ressaltar, Pedro, que nesses artigos aqui, ele é tudo para a disciplina chamada Administração Financeira Orçamentária. Por exemplo, o artigo 165 da Constituição Federal de 88 fez a previsão dos instrumentos de planejamento governamental. E olhando esses crimes aqui, e esses crimes, eles tratam desses instrumentos. Quais são esses 3 instrumentos? Anota aí: PPA, que é o Plano Plurianual, que é o PPA, né? O PPA, que é o Plano Plurianual. O segundo é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nós temos aqui a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Inclusive, o primeiro crime diz respeito a esse cara aqui chamado de LOA. Outra observação, que esse assunto de finanças públicas, Pedro, já está na nossa pauta há muito tempo. A Constituição Federal de 88 trouxe esses 3 instrumentos, né, na Constituição. Aí nós tivemos a Lei Rita Camata, não sei se você está lembrado. Isso aí que a Rita Camata, ele fazia controle dos gastos somente por parte do Poder Executivo, legislação de pessoal. E em 1998, no dia 15 de dezembro, dia do meu aniversário, nós tivemos a emenda constitucional número 19 de 98, que reformulou completamente o artiguinho 169 da Constituição, que é o último artiguinho. Esse artiguinho aqui trata da maior despesa por parte do governo, da administração pública, que é a despesa com o pessoal. Inclusive, Pedro, no artigo 65, houve a quebra da estabilidade do servidor público para quando você excede os gastos com o pessoal, né? Beleza, né? Então é só para ressaltar aí esse assunto. Esse assunto aqui, Pedro, eu gosto demais desse assunto. E é importante, porque a gente tem que ter uma noção, né? Do que de onde que veio os crimes, porque às vezes o aluno que não é da área do direito fala: professor, mas e aí, de onde que surgiu isso? Então aí está a importância de estar entendendo a origem, né? E aqui, dando continuidade, vamos falar do primeiro crime, que é da contratação de operação de crédito. Então, o capítulo é inaugurado pelo artigo 359-A, que diz: ordenar, autorizar ou realizar a operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Dica: leia o artigo. Você tem que ter o artigo na cabeça. Você tem que ter o artigo. Já leu? Lê de novo. Grifem os verbos: ordenar, autorizar. Circulem a operação de crédito. Então, por favor, vamos lá. Ordenar, autorizar e realizar, vocês vão grifar. E
Operação de crédito, vocês vão fazer um círculo, porque nós vamos estudar isso agora, compreender como é que funciona este delito. A pena é baixa, de 1 a 2 anos. Aqui existe uma grande crítica da doutrina, falando que finanças públicas é um assunto extremamente complexo, de uma responsabilidade extrema, com uma penalidade um pouco baixa. Então, enfim, não sei se houve aí uma intenção do legislador ou uma falha do legislador. Ele andou bem prevendo o crime, mas com relação à aplicação da pena, é uma pena baixa. Isso aqui não cai na prova, pode ficar tranquilo. Eu só estou falando para vocês a fim de que você possa ter uma noção ampla do conteúdo. Deixa eu só dar uma deixa aqui, Pedro, que assim, eu sou professor de administração financeira e orçamentária, e aqui tem 2 termos técnicos importantes nas finanças públicas, né? Que é esse cara aqui, que vem a ser operações de crédito, né? Um cara aqui, e outro sujeito aqui sem prévia autorização legislativa. Tá. Operação de crédito, eu pergunto para você, Pedro, é um fato de receita ou de despesa? Boa pergunta, professor. E aí? Esse cara aqui é de receita. Isso aqui é uma receita de capital tipo operação de crédito. Então, olha só, finanças públicas, fiscal é receita e despesa, Pedro. No bloco das receitas, nós temos as receitas de capital. E qual que é uma forma do governo arrecadar, ter receita, ter dinheiro em caixa no tesouro? É forma de operações de crédito. É emprestar dinheiro de alguém. Então, isso aqui que vem a ser operação de crédito. Agora está aqui, sem prévia autorização legislativa. Primeira coisa, onde que nós estamos, onde que está, quando fala assim, sem prévia autorização legislativa, nós estamos falando de quais instrumentos, de quais leis? Primeira, a lei do orçamento. Então, a primeira aqui é a lei orçamentária anual, de acordo com, anotem o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, que chama-se princípio da exclusividade, que tem uma exceção. Nesse artigo da Constituição, Pedro, 165, parágrafo 8º, ele autoriza que concede essa lei orçamentária anual, ela pode conceder essa autorização aqui para que o chefe do Poder Executivo faça a contratação de operação de crédito. Isso aqui é uma. A outra chama-se créditos adicionais. Créditos adicionais. Em especial, os créditos adicionais específicos, tá certo? Desculpa, especiais. Então, a lei que se fala aqui é que deve constar essa autorização em leis próprias específicas, que a primeira delas é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que todos os anos são aprovadas, e a segunda lei, que fala que sem essa autorização legislativa, chama-se créditos especiais, né? Será que o pessoal está entendendo, Pedro? Tá, porque olha só, é interessante porque vocês já sentiram como é que você vai caminhar para o entendimento do crime. Aqui o sujeito do crime, ele vai ordenar, autorizar ou realizar essa operação de crédito, que é emprestar dinheiro. Que é emprestar dinheiro sem a devida autorização legislativa. E um detalhe, Pedro, essas 2 leis, tanto a LOA quanto a de créditos adicionais, são leis que são de competência exclusiva de elaborar a mensagem do Poder Executivo. Então não é somente o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, o governador e o prefeito, podem encaminhar a mensagem de lei para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, para que eles autorizem. Isso é aquele famoso peso e contrapesos. Isso é importante até para poder entender toda a essência, né? E, dando continuidade, então vocês perceberam que o objeto material do crime, o que o direito penal quer proteger com este crime? A operação de crédito. Ele quer que a operação de crédito se realize de acordo com a lei. Ele quer que a operação saia dentro do seu procedimento legal, formal. Nós sabemos, e o professor Luiz Antônio é mais craque nisso, que existe todo um procedimento formal em cima de uma realização de operação de crédito. E a operação de crédito vem definida no artigo 29, inciso 3 da Lei de Responsabilidade, a qual o professor Luiz vai explicar para nós. Pois é, né, cara? Essa lei aqui, sabe, Pedro,
em 2012, né? Eu fiz um teste com um colega meu, né? Que eu estudei tanto essa lei que eu sabia todos os artiguinhos de cabeça. Aí ele pegou a lei, ele perguntava, a gente fazia um bate-bola. E nesse assunto aqui, Pedro, que fala do artigo 29, inciso 3º, essa lei aqui ela veio regulamentar um espaço muito grande. Por quê? Porque operação de crédito, nós tínhamos várias definições, contradições. Fala é dívida, sim, é dívida, a gente fala assim, dívida pública, nós temos dois tipos, a dívida consolidada e a dívida pública flutuante. E ela, aqui no finalzinho aqui, ela fala dos 12 meses, né? Está no parágrafo anterior. Vamos ler o artigo 29, inciso 3º. Então é o seguinte, conceito de operação de crédito segundo a lei de responsabilidade fiscal. E os fatos estão batendo, Pedro, porque se a lei de responsabilidade fiscal e a lei 10.028 caminharam juntos no Congresso Nacional para uma lei complementar a outra. Então a operação de crédito são todas as ações de, olha só, compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito de mútuo, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Veja bem, o legislador, eu acredito que ele fechou as portas para o gestor público. Por exemplo, ele está lá, o ordenador de despesa. Quem que é o ordenador de despesa? O ordenador de despesa é aquela pessoa atribuída por lei que tem a responsabilidade de ordenar, ou seja, de assinar o cheque, as finanças, mandar pagar as despesas do órgão. Então, no dia a dia, Pedro, o gestor público tem várias maneiras de fazer operações de crédito, não aquelas operações que você vai lá via banco, né? Mas aqui, por exemplo, aquisição financiada de bens. Outra aqui, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termo. Quer dizer, termo é o quê? Um contrato futuro, né? De bens, serviço de arrendamento mercantil, que é o leasing, né? Então, para fazer operações de leasing, tem que ter autorização legislativa, ou seja, todas essas ações aqui, segundo o dispositivo que nós lemos anteriormente, há necessidade da administração pública consultar e ter a prévia autorização legislativa. Então são fontes de receita. Na contabilidade é débito e crédito, né? Então todos aqui, você coloca aqui, vendas a termo é o mercado futuro, né? Derivativos aqui, derivativos financeiros que vai derivar de algo, né? Operações aí, legal, né? E você vê como que, aí tu fala, professor, por que o direito penal está se socorrendo à lei de responsabilidade fiscal? Porque aqui se trata de uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É uma norma penal que é que nem o Popeye. Lembra eu falei isso para vocês lá em Direito Penal, parte geral? A norma existe, a lei é clara, a lei existe, mas nós precisamos entender o seu conteúdo. E esse conteúdo, esse complemento do conteúdo está numa outra norma, que é a lei de responsabilidade. Então, esse conceito que está na lei de responsabilidade, o direito penal traz para ele, e aí tem força, é que nem o espinafre. Então, a lei de responsabilidade seria o espinafre, para o Popeye fraco, que é o direito penal. No momento que eles se completam, aí ele tem força para poder punir. Porque se nós não tivéssemos um conceito de operação de crédito, um conceito legal disso, não tinha o porquê de existir a lei, por conta do princípio da legalidade. A gente tem que basear o direito penal aí no que a lei sempre está prevendo em todas as suas situações. Então esses aqui são os fatos, né? Que necessitam de quê? De autorização, né? E é uma dica muito importante, você que estiver fazendo uma prova, ele pode vir não com operação de crédito, mas ele pode vir... Abertura de crédito, emissão de aceite de título, olha aí. Ele pode trazer isso. O que é uma operação? Então, os exemplos de operação de crédito, e às vezes ele vai falar, o sujeito que não fizer de acordo com a lei a emissão ou aceite de título comete crime de... Você já sabe que é o crime que nós estamos vendo. Então, percebam que às vezes o examinador ele vai querer, não que você saiba o termo operação de crédito, mas o conteúdo do termo, o que é uma operação de crédito. E dá uma pergunta top, né? E aí entra uma questão muito interessante.
Professor, mas operação de crédito é só isso? Não. Aí vem o plus, aí vem para você não cair em pegadinha de prova. Porque ele pode chegar aqui e falar assim, ó, operação de crédito é o que? É aquilo que nós vimos no artigo 29, mas nós temos uma situação que vai ser equiparada a uma operação de crédito. Isto é, não é uma operação de crédito, mas a lei trata como se fosse. E aí o professor Luiz Antônio vai explicar essa operação equiparada prevista no artigo 29, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade. Então, equipara-se a operação de crédito à assunção. Assunção aqui é compromisso, né? Fazer um compromisso. Assumir um compromisso. O reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação. Então, ou seja, o ordenador de despesa, o chefe do executivo, ele não pode reconhecer a confissão de dívidas, somente mediante lei, né? Faz sentido, porque ele é um gestor público, né? E quem é responsável por isso é a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, que tem essa atribuição, sem prejuízo do cumprimento das exigências do artigo 15 e o artigo 16. Para quem já estudou a Lei de Responsabilidade Fiscal, sabe que os artigos 15 e 16 tratam da despesa, ou seja, da criação de novas despesas públicas, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal falou, tudo bem, você pode ter novas despesas públicas ou despesas de caráter continuada, só que você tem que atender esses requisitos do artigo 15 e 16. E é interessante porque olha só como que é o bate-bola. O sujeito, quando você fala operação de crédito, você pensa assim, é tudo que o Estado vai receber. Mas não, é também a questão de dívida. Assumir dívida. Assumir dívida. Então, o Estado, operação de crédito, é o receber e o assumir dívida. E aí ele tem que obedecer à legislação. Se ele não obedecer... Mas o gestor público hoje, ele tem que ser... Ele é um cara amarrado, viu, pela legislação, Pedro. Tudo não pode. Tudo, e realmente, eu escutava ontem uma aluna, enfim, filha de um prefeito interior do Mato Grosso, veio falar, professor, meu pai está respondendo aí as situações, o secretário, outras situações, e por quê? Porque não obedeceu o rigor da lei. E o Tribunal de Contas está em cima, cara. Está em cima. Está em cima disso aí. É interessante que a importância e a função social do Tribunal de Contas. Uma aluna veio questionar também ontem para mim. Professor, mas o Tribunal de Contas é parecer opinativo? Eu falei, olha, você pode até pensar isso, mas o parecer do Tribunal de Contas é tão importante que ele pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma perante ao parecer dele. Então, olha só a importância. Ele não é um órgão jurisdicional, ele é um órgão auxiliar, né, vamos dizer assim, do Poder Legislativo, mas ele pode dizer assim, deixe de aplicar essa lei porque eu reconheço ela inconstitucional. Ele faz uma das funções do Poder Judiciário. Você vê a importância que é um Tribunal de Contas. Tipicidade objetiva. O que é a tipicidade objetiva? A gente compreender, então, tudo aquilo que está descrito lá no crime. E o primeiro verbo é ordenar. Ordenar significa o quê? Mandar, determinar que se realize. Então, o sujeito do crime, o sujeito ativo do crime, esse agente que tem a responsabilidade sobre a operação de crédito, ele não precisa pessoalmente praticar o ato, mas ele pode simplesmente mandar que o faça, mas ele manda sob a responsabilidade. Então é muito comum na administração a delegação de funções, mas a quem assina o documento é o responsável pela ordem, né? Que é a questão do ordenar. Autorizar significa permitir, aprovar, e temos aí o realizar, que é executar, concretizar. Então olha que interessante, aqui o legislador ele falou, vamos punir não só quem dá ordem, não só quem autoriza, mas também quem realiza a função. Então você pode perceber que este crime eventualmente pode estar envolvida várias pessoas que participaram de toda a construção da operação de crédito. Por exemplo, o cara está no segundo escalão, certo? Ele autorizou, já dançou. Ordenar, isso aqui é só o ordenador de despesa, né? E realizar pode ser o cara do terceiro, quarto escalão, ele realizou uma despesa não autorizada, pronto, já foi.
E é interessante que, mas professor... E aí, Pedro, só desculpa interromper, o cara lá no segundo escalão, terceiro escalão, ele autoriza um negócio que não é de competência dele. Que responde ele, o de cima, como é que é esse negócio aí? Se ele não tem como se diz, a competência para aquilo, a doutrina fala que é um fato atípico. É só quem tem a competência para poder realizar esses atos. Então vamos supor que eventualmente ele faça, mas ele não tem esse poder para tal. Então o fato é atípico, mas ele responde administrativamente, que aí entra a lei de responsabilidade fiscal, onde administrativamente ele vai ser punido e não penalmente. Foi uma falha do legislador, porque ele poderia ter previsto isso, né, no tipo penal, mas acabou que escapou. Ok. E é interessante que é um tipo misto alternativo, porque cai em prova o seguinte: o sujeito, lá vamos botar do primeiro escalão, ele vai e autoriza, mas ele mesmo executa, mas tudo ele faz, ele pega as 3 condutas e pratica as 3 condutas dentro da mesma operação de crédito. Aí entra aquela pergunta: bem, professor, se ele praticou 3 vezes o ato dentro da mesma operação de crédito, então ele praticou 3 crimes? Não. Ele praticou um único crime, porque trata-se de um tipo misto alternativo. Isto é, você pode praticar o crime por diversas formas. Quais são as formas de cometimento? Essas 3, ordenar, autorizar e realizar. Ele pode ordenar e realizar, ele vai estar cometendo um único crime. Obviamente que o juiz, na hora de aplicar a pena, ele vai levar em consideração a quantidade de condutas que ele teve que realizar para poder chegar à consumação do delito. E aí o juiz pode aumentar a pena dele, mas ele só responde por um único crime. É a mesma coisa do sujeito que chega num ônibus e diz assim: isso aqui é um roubo, e começa a subtrair vários objetos de várias pessoas. Já errei, não é esse exemplo, é o exemplo da droga. Eu tenho a droga, peguei a mesma droga, pus na minha casa, depois vendi, eu respondo por um único crime. Porque é uma única droga, é um único contexto. Se é um único contexto, eu só respondo por um único crime, apesar dele ser executado de várias formas. E aí entra o professor Luiz Antônio, porque ele só vai cometer esse crime, obviamente, se ele não tiver autorização legislativa. Aí eu já detalhei para o cara, são 2 tipos de autorização legislativa: créditos especiais ou constantes aí na lei orçamentária anual ou alguma outra lei específica, né? Normalmente acontece o seguinte, Pedro. Vou dar um exemplo aí da Copa do Mundo, que está tendo muitos empréstimos aí. Como é que acontece? Acontece assim: 2 momentos. Primeiro, o momento legislativo, onde o governador, ou o prefeito, ou o presidente da República, ele manda uma mensagem de lei lá para a Assembleia Legislativa, e nessa mensagem de lei fala o seguinte: eu vou precisar contrariar, assumir compromissos, empréstimos, operações de crédito, tal. Só que ele não fez ainda, então ele já tem essa autorização pré-definida. Depois que ele faz a contratação, não significa dizer que o dinheiro vai entrar no governo. Aí tem que ter outra lei. Normalmente essa lei é um crédito orçamentário adicional especial, tá certo? Ou pode ser um suplementar, no caso que já conste essa autorização na lei orçamentária anual. Pronto, só isso. E aí tá. A pessoa, o cara perguntar assim: mas vem cá, qual que é essa lei aqui? Aí você fala créditos adicionais e LOA, pronto. E aí, eu não saberia responder. Por isso que o professor Luiz Antônio está aqui. É bem específico isso aqui. Bem específico. E é interessante que, se você que está se preparando para uma prova onde requer um conhecimento aprofundado... Vou falar os concursos. Tribunal de Contas. Tá, com o Tribunal de Contas, o cara quer saber em detalhe esse cara aí. Procuradores da Fazenda Nacional, procuradores da República, não está cobrando, outro é Controladoria também, estão cobrando bastante isso aí. A AGU está cobrando bastante, a AGU já, essa parte jurídica. E ele tem que ter o conhecimento, até porque quem vai fazer a defesa na AGU é o advogado-geral da União, ele vai acabar fazendo a defesa aí do poder público. E se ultrapassar um montante? Então vamos imaginar que
ele pegou a operação de crédito, era um determinado valor, vamos botar R$1 milhão. Ele ultrapassou esse valor. Ele fez uma operação de crédito de 2 milhões ou 1,5 milhão. Então ele ultrapassou esse valor. Ele tinha autorização, só que ele ultrapassou essa autorização. Segundo a doutrina, ele não comete o crime previsto no caput, mas ele vai cometer o crime previsto nesse mesmo artigo 359-A, só que parágrafo único, inciso 1º. Então, no inciso 1º, ao qual nós vamos estudar, que ele acaba o quê? Cometendo delito. Então, quem ultrapassar essa operação de crédito, os valores permitidos nessa operação de crédito, ele está desregular? Ele está irregular? Está irregular. Só que existe uma conduta mais específica. Então, é muito comum na prova cair isso, né, professor? Chega lá, o sujeito fala assim, ele realizou uma operação de crédito de 1 milhão, sabendo que deveria ser de 500 mil. Ele está contra a autorização legislativa e vai no 359-A. Não, é o inciso 1 do artigo, parágrafo único, inciso 1. É uma pegadinha de prova. Eu acho interessante também explicar um pouquinho para o nosso aluno como é que ocorre esse processo aí de formação de dívida, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, Pedro, ele deixa num capítulo inteiro só para falar disso. Dívida, né? Dívida. Então é o seguinte, todos os entes da federação, municípios, estados e União, eles possuem uma capacidade de endividamento. E quem define essa capacidade de endividamento é lá no artigo 52 da Constituição Federal, inciso, salvo engano, 4º, que é o Senado Federal, que vai estipular quais são os limites de capacidade, quais são os limites de endividamento de cada ente. E quem que controla esse limite? Chama-se Tesouro Nacional. Então, o governo do Estado do Mato Grosso, por exemplo, de São Paulo, qualquer um outro que quer fazer um endividamento, quer fazer uma operação de crédito, tem que bater lá na Secretaria do Tesouro, tem que obter autorização pela capacidade de endividamento, tem que ter para não desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. A pessoa... Aí depois dessa autorização da capacidade de endividamento, ou seja, você está de acordo aí com o limite preconizado pela LRF, passa também pelo Tribunal de Contas do Estado e faz parte da mensagem, do corpo da mensagem de lei, manda para o Poder Legislativo faz essa apreciação e devolve depois. É interessante, professor, que quando cai na mesa do magistrado isso aqui, o magistrado ele manda para algum funcionário do Tribunal de Contas fazer o parecer sobre o assunto, dar o parecer técnico, porque ele não tem conhecimento. Estava hoje estudando as mudanças da lei eleitoral, inclusive futuramente gravar essas mudanças aqui. E uma das mudanças é a questão da prestação de contas dos partidos políticos. Antigamente o juiz, coitado, pegava a prestação de contas, olhava para a prestação de contas, falava, mas os termos da contabilidade, não tinha como... Receita e despesa bateu, pronto. Então, hoje não. Hoje você pode encaminhar para o Tribunal de Contas. Olha a importância, o Tribunal de Contas até cuidando das contas dos partidos políticos, a qual o juiz vai ter um parecer a respeito, a questão de ordem técnica, não auditado, é tudo tranquilo, para poder ter certeza do que ele vai decidir. Poxa, legal, hein? Aqui estão dando continuidade. Quem pode ser o sujeito ativo deste crime? Trata-se de um crime próprio, isto é, só pode ser praticado por funcionário público, não é particular. Lembrei da sua aula do crime próprio, hein? Peculato é um crime próprio. Né? Tudo que requer uma característica especial para ele ser o sujeito ativo, trata-se de um crime próprio. Então, funcionário público. Mas, professor, funcionário público, o particular pode praticar esse delito só se ele tiver em concurso de pessoas com funcionário público. Então, vamos imaginar que eu, particular, professor Luiz Antônio, responsável pela operação de crédito, chega o professor Luiz Antônio e fala, vamos contrariar a lei? Você banco... Eu gerente do banco, vamos contrariar? Assina aí, vamos... Aí... Ele, funcionário público, responsável por tal ato, ele vai e realiza o ato. Então, nós dois
acabamos cometendo crime. Só que eu, particular, só vou poder responder na modalidade de participação. Vamos responder pelo mesmo delito, só que eu vou ser o partícipe. Não tem como eu ser o autor do delito. O autor só pode ser o funcionário público que é autorizado aí, que tem atribuição para ordenar, autorizar ou realizar a operação. É muito importante decorar os verbos, tá? Isso são verbos técnicos, né, da lei. Então é muito importante. E que já até comentamos, o professor Luiz Antônio até fez a pergunta, e se o sujeito, esse funcionário público, não tiver atribuição para praticar esses atos de ordenar, autorizar ou realizar a operação de crédito? Se ele não tem atribuição e mesmo assim o faz, ele não responde por crime algum, vai responder por um ilícito administrativo. Trata-se aí de uma falha do legislador, uma omissão do legislador a respeito do assunto. É uma forma, assim, infelizmente é uma forma de impunidade, mas cai em prova. Então na prova você vai dizer o quê? Que não é crime, todavia ele responde por um ilícito administrativo. Os prefeitos, é interessante, né? Os prefeitos, até falando dos prefeitos, os prefeitos, eles que realizarem esses atos, eles não vão responder pelo Código Penal. Não vão responder por este crime. Eles vão responder pelos crimes previstos no Decreto-Lei 201 de 67. Lembra lá do peculato, que eu falei lá na aula de peculato? Se o sujeito ativo do peculato for o prefeito, tudo vai recair no Decreto-Lei 201 de 67, onde traz uma penalização a respeito de prefeitos, vice-prefeito e vereador também. Então, os vereadores também são regulamentados por essa lei aqui em específico. Não costuma cair muito o decreto-lei nas provas. Só você saber que existe uma remissão deste decreto-lei para os prefeitos. E o presidente da República, né, professor, o senhor tinha até falado, né, que ele... na verdade, o presidente da República, alguns ministros de Estado, né, eles vão responder por crime de responsabilidade, né. Por exemplo, o maior crime de responsabilidade que eu vi na minha vida, eu acho que foi o único, foi o de Fernando Collor de Mello, né. Os caras pintados. Já pensou, Pedrão, o cara lá, o presidente lá, ele ordena uma despesa sem autorização legislativa. Tá? O que vai acontecer com o sujeito? Vai se formar, né? Primeiro vai ter que ter autorização do Congresso Nacional para julgar o presidente desse ato. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal é deslocado para o Senado e o grupo de senadores passa a ser o julgador. Então esse que é o tal do crime de responsabilidade. Interessante que o Senado julga, que é uma função atípica do Senado. Que o Senado, a função é legislar, mas nós sabemos lá no direito constitucional que as funções, existem as chamadas funções atípicas do Senado. E uma delas é julgar o presidente da República com relação aos crimes de responsabilidade. Mas também existe, uma coisa é o crime de responsabilidade, a outra coisa é a criminalização, que também vem prevista no artigo 10 aí da lei 10.079, não, acho que está... 1079 de 1950. Olha só. Mas, professor, essa lei existe? Pois é, existe, pouca pessoa sabe. Para concurso cai, né? Para concurso cai. Sujeito passivo, então, quem que são as pessoas que serão vítimas dessa conduta? Infelizmente, é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Aí você pode perguntar, mas professor, vamos imaginar que existam territórios federais, ao qual houve uma situação criminosa a respeito deste crime dentro do território federal. Competência da União. Quem cuida do território federal é a União. Então, logo, a União ela acaba sendo vítima de qualquer operação criminosa a respeito deste assunto. A consumação trata-se de um crime formal, que é conhecido também... Eu fiz questão de botar isso aqui para vocês relembrarem. Crime formal é a mesma coisa que consumação antecipada, que é a mesma coisa que resultado cortado. Nas provas, estão caindo essa nomenclatura agora, resultado cortado. O que é um crime de resultado cortado? É um crime formal, isto é, basta a
conduta, ir contra a autorização legislativa, é agir contra essa autorização legislativa, não ter essa autorização legislativa. Pouco importa se efetivamente vai ocorrer ou não a operação de crédito. Basta ele buscar fazer isso. Buscou realizar a conduta, já está consumado o crime. Você vê que aqui foi interessante que o legislador aqui falou, vamos punir o cara. O cara chegou e falou assim, eu vou buscar fazer. Ele fez, mas não realizou a operação de crédito, não interessa. Não sou. Consumou. Dançou. Gestor público, o cargo é difícil, hein? E a tentativa é possível, mas é uma questão aí doutrinária, porque na prática mesmo é muito difícil você dizer, o sujeito tentou realizar uma operação de crédito indevida. É meio difícil você tentar verificar isso na prática, mas na hora da prova você vai dizer que é possível. Figuras equiparadas, isto é, irão receber a mesma penalização. Apesar de serem condutas diferentes, vão ter a mesma penalização. E o parágrafo único diz assim, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, com inobservância do limite, condição ou montante estabelecido em lei ou resolução do Senado Federal. Aí, professor, Senado Federal. Que o Senado Federal vai ditar limites globais de dívida flutuante, dívida consolidada dos estados, União e municípios, né? Então o cara tem que ficar em dois limites. O limite lá que a lei concede a tantos milhões, e se esse tantos milhões está em conformidade com os limites globais do Senado Federal. E outro ponto também que volta a falar, esses limites estabelecidos em resolução ou em lei... Posso passar o número delas? Pode. Resolução 40 e 42 lá do Senado Federal. E é uma norma penal em branco. Novamente, você tem que buscar nessa resolução, saber o que traz para você entender se houve ou não houve o estouro desse limite. Eu gosto de falar que é estouro do limite, porque é aquilo que eu falei para vocês. Eles vão estourar, né, num linguajar popular, eles vão estourar, vão extrapolar o limite. Professor, aí vem aquela pergunta, e se vocês falam assim, você tem que realizar uma operação de crédito de 1 milhão. Certo. E realiza de menos. Não tem problema. Vai incidir ou não vai incidir na criminalização? Eu não sei. Aqui é interessante porque fala no limite. Quando se diz de limite, é no máximo. Então, se ultrapassar o máximo. Se você baixar abaixo do mínimo, você vai estar cometendo um ilícito administrativo e não um ilícito penal. Aqui ele só cuida do máximo. Você ultrapassou o máximo, está cometendo crime. Você fez abaixo do mínimo, aqui você... Só que na administração pública, nas leis de finanças, Pedro, é o seguinte, a peça orçamentária é uma peça onde você tem receita e despesa. Então, a administração pública não deseja, por exemplo, que a receita seja maior do que a despesa. Por quê? Se a receita for maior que a despesa, significa dizer que penalizou a sociedade através da arrecadação desses impostos. Então, no meu modo de ver, se tem lá uma autorização de contratação de 1 milhão e contratou de 100 mil, até por esse princípio orçamentário que é consagrado aí, o princípio do equilíbrio na Constituição, acho que não vai ocorrer nenhum crime, nenhuma postura administrativa também. Pelo contrário, ele vai ao encontro, né? Ele vai ao encontro, vai caminhar junto com a lei de responsabilidade fiscal que ele buscou. O senhor Luiz Antônio já faz a tese de defesa do advogado. Exatamente. Esse é o posicionamento que se busca na defesa. Sabe por que tudo isso, Pedro? Isso é incrível que pareça, que até pouco tempo atrás, no Brasil, era autorizado, era permitido, era a prática de orçamentos deficitários, ou seja, a despesa ser maior do que a receita. Tá? Isso aí é um projeto desenvolvimentista que foi muito importante lá no welfare states do primeiro mundo, o estado do bem-estar social, é o país em desenvolvimentismo no Brasil, né? Que onde a administração pública ela assumia essa despesa para fomentar a economia. Só que aconteceu, devido ao fator da globalização, onde os estados aí estão perdendo a sua forma de proteção das suas divisas,
Isso 10, 15 anos atrás já é inadmissível. É um dos motivos da lei de responsabilidade fiscal. A famosa bolha, né? Uma hora explode, e aí não tem como... Financiamento não tem jeito. Outra conduta criminosa é quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Aí, o que é, professor, dívida consolidada? Acima de 12 meses. E tem a flutuante e a dívida consolidada. Então, dívida consolidada é aquela contraída acima de 12 meses. Sendo bem assim simplório na explicação. E que limite é esse, né? Esse limite autorizado por lei é a lei que autorizou a constituição daquela dívida, e lembrando que eu posso também colocar o limite do Senado Federal, que é aquela resolução. E é interessante, né, que a dívida consolidada acaba sendo uma dívida pública. A dívida pública ela é dividida em dois tipos de dívidas: a dívida flutuante e a dívida consolidada. Então é interessante, porque se cair na prova o termo dívida pública... Não, o cara troca aqui, ó, flutuante. Bota flutuante. A flutuante não há todo esse rigor, porque a flutuante também precisa ser autorizada, certo? Ela precisa ser autorizada na LOA ou em créditos adicionais, mas é a dívida consolidada que é a questão das operações de crédito em especial, né? E aí traz o conceito, a lei, né, do que é dívida superior pública 12 meses. Consolidada ou fundada. Dívida pública consolidada ou fundada, então olha só, termos, fundada é a mesma coisa que consolidada, tá certo? Montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação. O que é o ente da federação? União, estados, municípios e DF, tá? Assumidas em virtude de leis, olha aí, ó, a leis autoriza a dívida, sim, contratos, convênios ou tratados de realização de operações de crédito para amortização para o pagamento de superior a 12 meses. O 12 meses tem que gravar, hein? Passou, como é que seria? Passou de 12 meses... É consolidada. Menos flutuante. Aí, ó, já é uma dica importante. E ainda, no parágrafo 2º do artigo 29, traz outra espécie, né? Enfim, não é que traz outra espécie, na verdade, detalha ainda mais a dívida pública, né? Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Apesar que aconteceu o seguinte, Pedro, a própria lei de responsabilidade fiscal proibiu a emissão de títulos por parte do Banco Central do Brasil. Então, até a lei de responsabilidade fiscal, o Banco Central, para fazer jus à política monetária, à cambial, às políticas macroeconômicas do país, ele utilizava o quê? Ele utilizava títulos, né, os bônus, né, do Banco Central. Depois desse período da LRF, deu uma carência de 2 anos, e agora esses títulos, claro, os títulos emitidos têm títulos de 30 anos, que você não pode tirar de circulação em alguns meses, porque para tirar de circulação você tem que sair dinheiro do bolso para resgatar esses títulos, né? Exatamente. Então o que acontece? Agora, os títulos são de quem? São do Tesouro Nacional. E é interessante porque eles fazem isso com outro nome agora. Qual que é o nome? Precatório. Os precatórios também são espécies de dívida, consolidada, e tem a obrigação, hoje a Constituição ela foi alterada com as emendas. É o artiguinho 100 da Constituição, né? Isso. Tem quantos parágrafos esse artiguinho, Pedro? Bastante, hein? E eu sempre falo para os alunos que precatório é aquela famosa dívida em que o Estado diz: devo, não nego, pago quando eu puder. E realmente o precatório, o Estado ele tem que lhe pagar, é algo que ele diz: eu devo, já foi judicialmente resolvido isso, por isso fala assim, precatórios judiciais, é porque houve uma decisão judicial a qual o Estado ele foi condenado a pagar um determinado valor, só que esse pagamento ele tem que obedecer a uma ordem cronológica e uma ordem de importância de dívida. Nós temos as dívidas alimentícias, tem uma série de fatores. E aqui está dizendo, pode falar, professor. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para os fins de aplicação dos limites. Então, aqui é um detalhe, veja só.
como houve várias alterações, inclusive na Constituição, diz o seguinte: agora o Poder Executivo tem que determinar determinado percentual, o valor do orçamento, tá? Do orçamento. O orçamento é uma peça de receitas e despesas, então ele já vai estar prevendo lá algumas despesas para o pagamento dos precatórios. O que acontece? O orçamento, ele tem data de início e data de término. Quando que inicia o orçamento? 1º de janeiro, e ele termina dia 31, ou seja, o Poder Legislativo, quando aprova uma lei orçamentária, está dizendo para a sociedade gastos que estão lá detalhados. O negócio é monstruoso, Pedro, monstruoso. Aqueles créditos orçamentários só têm validade até o dia 31 de dezembro. Ok? Terminou, é outro orçamento. O que acontece? Aqueles que foram incluídos no orçamento, mas não pagos, existe essa possibilidade, eles passam a ser também considerados de dívida pública consolidada. A maioria não pagos são. Também não tem condições, se o governo for pagar todos os precatórios, mas tem que fechar educação, saúde, segurança. Por isso que muitos são assim, existe o comércio, né? Aquele comércio de carta de crédito. De carta de crédito, onde você vende seu precatório, se ele vale 1 milhão, você acaba vendendo ele por 100 mil, 200 mil, mas depois essa empresa que compra acaba compensando com os tributos. É um investimento, né, que ela acaba fazendo, né? Que acaba sendo muito interessante para a empresa. Tem empresas que vivem disso. Eu confesso que a minha crítica pessoal é no sentido vamos dizer assim, da honestidade de tudo isso, né? Porque por que eu não chamo o cara que está devendo e falo, cara, você quer 50% de desconto, eu pago para você e pago em 10 vezes, você quer? Quero. Então pronto, assina aqui. Então eu tenho as minhas dúvidas a respeito desse tipo de comércio que se criou em torno disso, né? Mas enfim, os magistrados falam que é o pior lugar para se trabalhar dentro do Tribunal de Justiça é o precatório, o tal de precatório. É um desembargador que cuida disso ou é um juiz? Na verdade, é um juiz, ele é designado pelo desembargador para cuidar disso. Só disso? Só disso. Ele cuida então do tal do benefício de ordem lá da filona. Da filona. E ele designa o juiz e o juiz sai lá da comarca dele, da vara dele, vai para o Tribunal de Justiça e fica cuidando só disso. E é complicado. É uma responsabilidade. Só audiência e mais audiência com o secretário de Fazenda. Né? E é o tempo inteiro uma petição também. Eles falam que é muito amigo pedindo, pô, vê lá, tem que furar a fila. Não tem como furar a fila. Tá lá, né? Tá na lei. Próximo crime. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Você pode entender que eles puseram A, B, porque isso é uma técnica de acrescentar artigos num código já consolidado, né? Então o Código Penal já estava consolidado, então eles não quiseram continuar a numeração. Eles preferiram ficar no 359, mas criaram a questão do A, B, C, D, né? Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Ó, que pena baixa. Detenção. Detenção significa que o sujeito nem para o regime fechado vai. Ele vai ficar no aberto ou no semi-aberto. O que é o aberto? É você ficar na sua casa e no semi-aberto é você, entre aspas, ficar numa fazenda onde você pode sair durante o dia e voltar para dormir. Nem existe mais na prática o semi-aberto. Não existe assim na prática. Não existe. E é de 6 meses a 2 anos, né? Agora, esse crime, para o cara entender, ele tem que saber 2 coisas aqui, Pedro. Manda bala. Ele tem que saber o seguinte, os estágios da despesa pública, aqui ó, despesas, e ele tem que saber o que é tal do RP, que o resto a pagar. Então, meus amigos, é o seguinte, ó, despesa pública. A despesa pública, ela tem 3 estágios, tá certo? 3 estágios. Como é que surge a despesa pública? Deixa eu apertar uma vírgula aqui. Então é o seguinte, você tem o orçamento dessa Câmara aqui, fazer o seguinte, olha só. Então você tem a LOA, né? A LOA, ela é uma peça que você tem aqui, ó, a previsão da receita e a fixação da despesa. Vamos lá. Então, LOA é uma peça que faz, olha o verbo, previsão da receita. Por que previsão da receita? Porque ela não se realizou ainda.
fixação da despesa, que você está falando que o Poder Legislativo, que representando o povo, autorizou. Tá certo? Então você tem aqui, né, de 100, você bateu, fechou o orçamento, que é a lei orçamentária anual. Essa despesa, para ser executada, ela passa por 3 estágios definidos pela 4.320/64, que é o primeiro estágio da despesa, ela é empenhada. Professor, o que é o empenho? Empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento. Ou seja, ele chega assim, a administração pública, Pedro, quer comprar uma viatura. Fala assim, entrega aqui que depois eu pago. Não. O que tem que fazer? Claro, a licitação primeiro. Aí o Estado emite o empenho em nome da empresa que ganhou. Lá tem o valor, tem tudo, assinado pelo ordenador de despesa. Aquele documento, aquele lá significa dizer o seguinte: você fornecedor, você entregou, você vai ter direito a receber. Então esse é o primeiro estágio, empenho. Depois ela é empenhada, depois ela é liquidada. O que significa despesa liquidada? É o fornecedor entregou o carro lá, a mercadoria, 100% de acordo com o que estava empenhado, que estava no contrato que foi licitado. E, finalmente, o terceiro estágio da despesa é o pagamento, que é a ordem bancária que vai na conta corrente lá do fornecedor. Então, o que está dizendo é o seguinte? Então, esses aqui são os estágios da despesa. Então, toda despesa, necessariamente há necessidade do empenho. Sem exceção nenhuma, Pedrão. Nenhuma. Tá certo? Nenhuma. Toda despesa precisa ser empenhada. Tanto é que quando o governo quer economizar dinheiro, quer fazer contingenciamento, sabe o que ele faz? Ele proíbe a emissão de empenho. Que quando você proíbe a emissão de empenho, você vai contingenciar o orçamento, como é que você vai fazer? Você faz o que? A proibição. Você vai lá no CIAF ou no FIPLAN, você trava o cara e pronto. Acabou. Então é o seguinte... Isso é o empenho. Então, toda despesa é o quê? Ela tem que ser empenhada. E lá fala o quê? Lá fala que se você comete crime, se você não empenhará, a inscrição de despesa não empenhada em restos a pagar. Então, a receita tem que ser empenhada. Isso que é empenhado, o cumprimento do primeiro estágio da execução da receita. Desculpa, da despesa. Aí o seguinte, vamos colocar aqui, 2014, tá? 1º de janeiro até 31 de dezembro. Aqui é a LOA de 2014. Os créditos orçamentários têm validade de quanto tempo? De 1 ano. Certo? Então, Pedrão, o cara vem aqui, começa uma licitação para comprar umas 5 viaturas em agosto. Certo? Aí a licitação, pregão, não sei o que, a concorrência pública ocorreu em novembro, Pedro. Aqui já está dezembro. O que acontece? Realiza, homologa, vai adjudicar a licitação. Aqui em dezembro, no dia 20 de dezembro, ele faz o empenho para a empresa do carro, que venceu a licitação. Aí, mas esse crédito orçamentário não inspira aqui no dia 31/12? Sim, inspira. Só que o legislador foi muito competente e ele criou um dispositivo dizendo o seguinte, que esse crédito orçamentário, ele pode ser inscrito no exercício de 2015 através do Instituto Restos a Pagar. Pronto. Entendi. Entendeu? Não sabia. Então, inscrição de restos a pagar. Está aí para vocês o resto a pagar. Nós temos 2 categorias, os processados e os não processados. Os processados são somente aqueles empenhados e os não processados são somente aí. Então os restos a pagar seria uma forma de despesa pública? Não, é uma despesa pública, tá certo? Que ela vai ser paga, a despesa de 2014, mas ela vai para 2015, certo? Interessante, né? Que o objeto, então, do crime matou a pau, porque o objeto do crime é isso, é você proteger a despesa pública. Claro. Porque aqui ele está o quê? Ele está infringindo, ele não está cumprindo com o dever dele, que é evitar a despesa. Ele está proibido de efetuar despesas e mesmo assim ele procede criando novas despesas. Fala, poxa, professor, o cara deve ser muito
burro por fazer isso. Não é que, às vezes, é falta de conhecimento da lei. Aí é o seguinte, Pedro, olha só, despesa de 2014, ele empenhou. Ele não conseguiu executar ela na integridade. Ele tem um instituto para passar para o próximo ano. Qual é o nome do instituto? Restos a pagar. Então você não empenha restos a pagar. O que você faz? É o nome do cara. Você passou para frente? Não, para trás, né? E você faz o que? A inscrição dela em restos a pagar. Aí é 2015, presta atenção. 2015 você tem que gastar esse dinheiro, meu filho. Aí não pode reescrever em restos a pagar para o próximo. O mesmo resto a pagar? Não pode. Não pode. Não cabe reinscrição. Ótimo, aí ó, ótimo. Não cabe reinscrição. É só uma única vez, é filho único. Por isso que fala, inscrição de despesas não empenhadas. Por quê? O empenho é o primeiro despacho da despesa da despesa. Sem ela você não tem despesa. Aí você empenhou ela, aí você tem que... Então somente as despesas empenhadas... E professor, já viu muito isso na administração? Ave Maria, cara, isso aqui é... O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, principalmente nesse ano eleitoral, 8 meses antes da eleição você não pode empenhar... você não pode empenhar sem ter caixa. E você não pode inscrever em resta pagar sem dinheiro em caixa. Aí sabe o que o povo faz? Ele cancela tudo, cara. Nossa, isso aí é um crime muito grande. Então, beleza, né, Pedro? Deu para explicar bem, né? Deu. E aí, então, o objeto acaba sendo despesa pública, que é aquela aplicação certa, né? Enfim, ele tem que respeitar da quantia. E aí, interessante que cidade objetiva entre os mesmos verbos, não vou ficar alongando aqui, já sabe que ordenar é mandar, autorizar e o conceito de restos a pagar. Apesar do professor ter esclarecido tudo, vamos fixar também o conceito legal que vem na lei 4.320. Essa aqui é a Bíblia nossa de orçamento, né? Aqui é a Bíblia? A lei 101, né? Aí, professor. Então, o que acontece aqui, gente? Essa questão aqui é uma lei de 64, então os termos dela, além de ser técnica, os termos dela é um linguajar que a gente está acostumado. O que acontece, Pedro? Então, não tem dificuldade em ler um negócio desse, cara. Com certeza. Considera-se restos a pagar as despesas empenhadas e não pagas até dia 31. Porque se pagou, acabou a despesa. A despesa tem quantos estágios? 3. Empenho, liquidação e pagamento. Pagou, acabou. Enterrou, acabou aquilo ali. Cumpriu a linha do orçamento da despesa. 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Aqui é muito simples. As processadas significa dizer que ela já foi empenhada, vamos ver aqui, por conta que ela já foi empenhada, tá certo? E pagas, e liquidadas. E as não processadas, elas não foram ainda liquidadas. Liquidadas, o que é o ato da liquidação? O ato da liquidação é aquele ato que vai dar prova que o fornecedor daquele serviço, ele tem um direito adquirido, ele entregou a mercadoria, então é liquidada. Então, quando ela fala assim processada, já houve a liquidação da despesa, só vai para o outro ano para pagar. E quando é não processada, o fornecedor tem que entregar a mercadoria e aí tem que liquidar ela e pagar. Parágrafo único, o empenho que sorvem a conta de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como resto a pagar no último ano de vigência do que essa aqui é um assunto que não vem aqui, isso aqui é de planejamento, não vamos nem abordar para não complicar, né? Porque vem um plano plurianual, que não existe mais, que agora, aliás, ali tem um orçamento plurianual. Antes era o orçamento plurianual de investimentos. Aí a Constituição de 88 trocou esse cara e falou plano plurianual. Coincidir com o ano civil. Coincidiu com o ano civil. Isso está no artiguinho 35, se não me engano, da Lei 4.320. Sujeito ativo. Quem pode ser? Também trata-se de um crime próprio. É só o funcionário público que tem atribuição, então, para autorizar, né, essa despesa. Para inscrever o empenho. Aqui é inscrição, né? Inscrição. Certo. E aqui um ponto interessante também é que o sujeito passivo também acaba sendo a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. É também um crime formal de antecipação, consumação antecipada, o resultado cortado, aquilo que nós mencionamos já no crime anterior. Você pode ver que o crime, na sua essência, só muda esses elementos normativos. Nós vimos que no primeiro sujeito ele age contra a questão do crédito. E aqui é com relação às despesas. Temos que é possível a tentativa, com a mesma explicação de sempre.
E aí, vamos agora ao novo crime. A assunção de obrigação no último ano de mandato ou legislatura. 359C. Esse cara aí veio acabar com muita farra. Sabe o que acontecia, Pedro? Desculpa interromper. Acontecia o seguinte: o cara está no último ano do governo, porque o orçamento é uma peça que está autorizado o cara gastar. Está lá, o legislativo autorizou o cara gastar o dinheiro. Está lá. Então o cara chegava, nos últimos 2 meses, empenhava tudo, liquidava tudo e deixava só o pagamento para quem? O sujeito do próximo ano. Aí veio a gente escutava muito isso. Chegava o novo governante, o novo chefe do executivo, falava assim: poxa, mas eu só estou pegando dívida do anterior. E aí é interessante, realmente, isso aí entra na questão da mudança da lei orçamentária, né? Da lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, que foi a lei que engessou tudo. Grande dispositivo, né? Artigo 359C, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos últimos 2 quadrimestres do último ano 8 meses do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Aqui a pena é maior. De 1 a 4 anos. Ainda é baixa, mas é um pouco maior. É reclusão. Aqui diz o seguinte: a ideia é o seguinte: o cara gastar aquilo que ele... Não tem. Não, ele gastar e pagar aquilo que ele contrair de despesa. Tá, eu quero comprar um carro em 20 parcelas. Tudo bem, você vai pagar 5 no seu último ano e deixar o dinheiro em caixa para o próximo. Se ele extrapolar isso, simplesmente está cometendo delito. Aí ele pode dizer reclusão de 1 a 4 anos. Interessante que, então, o objeto jurídico aqui é a obrigação assumida nos últimos quadrimestres do último ano. Então, peraí, você tem os 8 meses finais, você tem uma responsabilidade ainda maior, porque você está saindo do seu cargo. Aqui não resta a pagar, Pedro. Aqui é a despesa naqueles 3 passos, que é o empenho, liquidação e o pagamento. Então, empenhou a despesa, ele vai ter que liquidar no exercício. No mesmo ano. Ou deixar dinheiro pro próximo no caixa para o próximo ano. Interessante que isso aqui vem ainda mais a questão da responsabilidade. Você tem que ser responsável, o gestor tem que ser responsável para que o próximo gestor possa ter como começar. Quem está sofrendo com isso, e são assim acusações ao tempo inteiro, são os representantes lá do estado do Rio Grande do Norte. Quem é do Rio Grande do Norte, um abraço pessoal do Rio Grande do Norte. Lá está existindo uma grande polêmica, não tem dinheiro. A governadora chegou e falou: não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque, infelizmente, existe aí uma série de dívidas assumidas que eram para ter sido pagas no ano anterior, não foi pago no ano anterior. E aí a batata quente fica para um lado, fica para o outro lado. Outro caso é aqui o nosso município irmão, Várzea Grande, nosso município irmão, também tem sofrido muito com isso aqui. É uma realidade. Eu acho que este crime aqui é um crime muito comum, infelizmente, no cenário porque atual. Você inviabiliza a administração do próximo, deixando... é compromisso, não tem como você... Detalhe importante: quem é condenado por crimes contra as finanças públicas, ele é considerado inelegível pela lei da ficha limpa, e após ele cumprir a condenação, ele fica 8 anos sem poder participar aí de qualquer eleição. Justíssimo, né? Então fala que a penalização não é tão grande na esfera penal, mas ele fica impedido durante 8 anos de participar da vida pública. E isso é uma penalidade muito grande. Poderia ter um instituto do banimento da vida pública. Também. Se o cara já foi lá, já aprontou, o que ele quer voltar? Pois é. Interessante que aqui, novamente, o mandar, que é ordenar, que é mandar. Agora, esse crime, Pedro, esse crime aqui acontece muito nos baixos escalões do governo, viu? Porque o cara tá lá no dia a dia de despesa, entendeu? Ele contrai despesa lá e aí acontece. Pode acontecer isso aí. E é interessante que quais são os comportamentos, então, criminosos? O primeiro é assumir uma obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano, ou mandato ou legislatura,
cujas despesas possam ser pagas, não podem ser pagas no exercício financeiro. E aí entra aqui, ó. O que é o exercício financeiro? Coincidirá com o ano civil que o professor Luiz Antônio acabou de falar. Isso aqui vem um princípio da anualidade, né? Que os créditos orçamentários têm o princípio da anualidade. E os restos a pagar é uma exceção ao princípio da anualidade, porque ele ultrapassa o exercício. E aí você vê que dá certinho com que Mas foi uma mudança da lei, né? O cara que faz o curso nosso de AFO, Pedro, o cara fica apaixonado. Eu vou ter que fazer esse curso. Eu vou começar a regravar ele daqui 15 dias. Eu tenho que fazer, inclusive... Que aí eu explico, eu começo primeiro na parte da Constituição, pego o artigo 65, Pedro, eu vou em todinho, todos eles, Foi artigo... o Cato que fez o curso? Não foi o Catinho já fez esse curso, já. Que ele aprendeu tudo. Rapaz, empenho, para mim, todo gestor público, deputado, que esses caras, tudo tem que saber esse negócio aí, cara, que é muito bom, eu gosto, né? E a segunda forma de criminalização é quando o gestor... O funcionário público, ele deixa a parcela para o ano seguinte, mas não tem dinheiro. Eu digo que é o mais comum, essa segunda modalidade. Infelizmente, né? E é interessante aqui que o sujeito ativo é crime próprio, só pode ser cometido pelos titulares do artigo 20 da Lei de Responsabilidade. Então, peraí. O senhor, então, não é qualquer funcionário público? Não. Só são os titulares indicados no artigo 20 da Lei de Responsabilidade. Tomem cuidado, porque nos outros crimes anteriores eu falei que é qualquer funcionário público que tenha a atribuição. Aqui não. Aqui já existe o que? Uma localização para definir. Como que é esse artigo 20? Você lembra, professor? Como que... Não estou lembrado, viu? Estou um pouco destreinado aí. Eu nem citei o artigo aqui porque ele era imenso. Eu recomendo a leitura. Ele é grande, ele tem uma sequência aí de atribuições a respeito de agentes, né? De agentes e correlacionados. Então, para a gente não ficar assim, tirar a didática da aula, então tem que ler o artigo 20 aí na sua casa para que você possa ter a noção melhor sobre o Instituto. Só para falar em despesa, Pedro, por exemplo, então a galera já sabe que a despesa tem 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. Em caso, né, que... Então, assim, toda despesa sem empenho é crime, cara. Isso é crime. Vai aprender. Então, o que acontece? Tem muito gestor público aí inexperiente. Não, manda entregar aqui o computador, depois a gente faz a burocracia para pagar. Pronto, já contraiu a despesa sem prévio empenho, já incorreu em crime. Você vê, né? E é uma coisa que é sem maldade, às vezes é sem maldade. Você não entrega aí e tal. Às vezes está pensando em efetividade do poder da ação pública para resolver o problema. E na verdade você está cometendo delito. É questionado isso na justiça. E se ele fizer devido a uma alta necessidade? Aí não comete o crime. Aí já tem vários julgados, né? Onde na qual você consegue convencer o magistrado, até o próprio Tribunal de Contas, que olha, não tinha condições, né? Mas vamos supor, caiu uma chuva, queimou todos os computadores, não tinha como fazer aí o empenho de maneira... Ele pega, faz... Emergencialmente, manda, bota o computador aqui, depois, obviamente, vai ter que prestar conta disso. Vai. Mas para concurso, cara, é crime, despesa sem prévio empenho. Trata-se de um crime formal também, de novo, consumação antecipada ou de resultado. A tentativa é possível. Próximo crime: ordenação de despesa não autorizada. Então aqui é interessante, o professor vai ter que explicar, porque olha como é simples o crime. Ordenar despesa não autorizada por lei. Eu acabei de dar um exemplo, Pedro. Entrega o computador aqui, meu filho. O cara vai lá entregar o computador. Aquilo lá é uma despesa não autorizada. Por quê? Porque a compra daquele computador não estava na lei. Qual que é essa lei? A lei chama-se a Lei do Orçamento, ou uma outra lei que agregou esse orçamento. A Lei de Créditos Adicionais, a Lei Orçamentária, Pedro, olha só. A Lei Orçamentária são os créditos ordinários. Certo? De despesa, receita e despesa. E os créditos adicionais, o nome diz, são os créditos adicionais. Que claro que os créditos adicionais vão se compor, se unificar aos créditos ordinários. Então, se não está no orçamento e você, cara, traz aí, paga no mês que vem.
Dançou. Isso que é ordenar despesa não autorizada por lei. Se tiver em lei e não fizer o empenho, é o outro crime. Mas é outro crime. Que é aquele que nós vemos, que do não empenho não autorizado, né? Não, aquele lá é da inscrição de restos a pagar. Pagar por conta da falta de empenho. De falta de empenho. Aí você está passando por outro exercício. Agora aqui é o seguinte, não autorizada por lei. Agora tem aqui, sem autorizada por lei. Você vê que é simples, é difícil. Porque aqui é totalmente técnico. Ordenada por lei. A lei não está no orçamento, mandou fazer a lei. Alta comparado aos outros crimes. 1 ano a 4 anos. Okay. Então a despesa pública não autorizada em lei, que é objeto... A lei orçamentária, né? A lei orçamentária. Ordenar é mandar e não autorizada em lei. Trata-se de uma norma penal em branco, depende da... Cara, o Tribunal de Contas, julga isso todo dia. Todo dia, cara. Todo dia caneta o povo lá. Você tem que estar com a legislação. Esse aqui é fácil, porque é intuitivo. Você está numa prova. O sujeito faz algo com a legislação orçamentária. Então ele está cometendo delito. É que o princípio é básico. Toda despesa pública tem que passar pela aprovação do povo, porque ela é pública. Então o povo, quem que representa o povo nisso aí é o poder legislativo. E trata-se de um crime próprio. Aqui é o agente público que tem atribuição, então não entra naquela questão do artigo 20 do crime anterior, que tem atribuição para autorizar essas despesas, né? O cara chega lá e fala assim, vem arrumar o ar-condicionado aqui. Tem que ter os procedimentos, né? Isso é o quê? Contrair uma despesa não autorizada em lei. Isso que é até interessante, né? Eu estava na biblioteca da Federal, até encontrei os alunos lá, mandar um abraço pro pessoal que frequenta a biblioteca da Federal, e ele estava falando, professor, aqui não arruma nem isso, não arruma aquilo. Eu já vou falar para eles, olha, na verdade, assiste a aula. Se o cara fizer isso, é de 1 a 4 anos aí. E aí não tem como falar, né, que estava colocando em risco a vida das pessoas, na sua defesa lá perante o Tribunal de Contas, o Judiciário. E daí, sujeito passivo, a vítima, então, a União, os estados, municípios... Administração federal, pública, né, em si. Consumação, trata-se de um crime formal, mesma explicação das anteriores. A tentativa é possível. Aí, nós temos aqui a segunda forma do cometimento... aqui... Acho que passou um crime aí, né? Passou um crime. Na verdade, concessão de garantias... Não, aqui. Aí. Aqui cancelamento de restos a pagar. Não cancelamento de restos a pagar. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento. Você vê que a outra não é mais ordenar. Aqui você vê que é uma conduta omissiva, né? Deixar de fazer. Deixar de ordenar, deixar de autorizar ou de promover. Cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior permitido em lei. Professor. Então o que acontece? Olha só, esse cara aqui, inscrição, vocês já viram que ele foi inscrito, né? Aqui, deixar. Então ele tem que deixar de ordenar, autorizar ou de promover o cancelamento do montante de resto a pagar em valor superior ao permitido em lei. Bom, vamos lá. E é interessante que esse delito aqui é um delito. Ele é um delito. Detenção de 2. De 6 meses a 2 anos, só isso. Tá. Só um pouquinho, Pedro. Olha só, cara. Aqui é o seguinte. Lembre que eu falei para vocês que vocês não podem inscrever restos a pagar no último ano, por exemplo, sem ter a disponibilidade em caixa. Essa aqui é uma das hipóteses. Então, se está lá, se tem disponibilidade de 1 milhão, ele tem que fazer o quê? Cancelar, promover ou cancelar, deixar de ordenar, de autorizar. Então, isso aqui é um de cancelamento, né? Então, esse aqui, então a lei, a legislação, inclusive a LDO trata sobre restos a pagar, traz os normativos, ele vai ditar o montante. É interessante que é a responsabilidade do gestor, né? Porque aqui ele tem que promover a ação e também ele tem que ser vigilante. Enquadrar os limites. Então, a partir do momento que ele constata que algo está errado, que uma inscrição está em valor superior ao permitido dele, ele bateu o olho, viu que está em valor superior, o que ele tem que fazer? Ele tem que cancelar o montante de restos a pagar escrito.
ele tem que alegar aí pela questão da autotutela, dizer que o ato ele é nulo, que a administração tem Agora, a competência para isso. Lembrei um lance aí, Pedro, interessante. A gente está batendo aqui que o cara não pode inscrever restos a pagar com valor se não tiver disponibilidade no último ano de mandato, não é isso? Exato. Agora é o seguinte, o cara está no primeiro ano do mandato dele. Ele pode inscrever restos a pagar sem saldo? Sim ou não? Boa pergunta. Pode, porque ele está passando a batata quente para ele mesmo. Ele está assumindo a dívida que tem mais 4 anos para pagar. Exatamente. Agora, o outro não. Quando ele é no último ano dele, o que acontece? Ele não pode, porque não pode passar a dívida. Agora me tira uma dúvida, professor. Claro. Pode ser a dúvida de muitas pessoas aqui. Nós temos aqui em Cuiabá o caso do VLT. Não sei quantos anos para pagar isso. Mais de dívida consolidada. E aí isso é permitido também, desde que há uma autorização? É como que é que funciona o governo do estado do Mato Grosso emprestou aí, salvo engano, foi 7 bilhões para fazer o trenzinho aí, né, de superfície. E então o que aconteceu? Foi um financiamento, junto à Caixa Econômica, foi uma parte do financiamento, que também acho que foi o BNDES, não sei o detalhe da operação. Mas como é que funcionou isso? O primeiro caso foi que houve a autorização, primeiro, lá da Secretaria do Tesouro Nacional. Como o Senado ele é o guardião da dívida pública, o Senado aprovou também essa operação de crédito, teve autorização legislativa, né? Então entrou dentro do limite da capacidade de endividamento, que está previsto na resolução 40 e 42. Então é um endividamento altíssimo aí, né? Com certeza, mas você vê que é tudo porque a lei permitiu desde lá de cima, né? Desde a União. Desde a União, não, a União sem... A União tem esse controle. Tem, né? A União hoje está no comando, né? Não tem jeito, ela dita as regras. Então o objeto material do crime é a inscrição de restos a pagar, então você perceba que o sujeito ele faz a inscrição devida, legal, tudo certinho, só que ele percebe que a inscrição do restos a pagar está além do permitido da lei. Então tem que ter a conduta vigilante para tirar isso dentro da administração. Falar, vamos anular o ato, né? A tipicidade objetiva, então, é deixar de ordenar, de autorizar ou de promover. Então, trata-se de uma omissão própria, isto é, aquele sujeito, aquele funcionário público ele constatou o erro, viu que existe o erro, ele tem que simplesmente consertar o erro. Como que ele faz? Cancelando a inscrição. Cancelou, ele está livre. Está livre. Mas, professor, vamos supor que ele não viu. Então ele não responde. Ele não viu, ele não responde. Mas no Tribunal de Contas está isso não. Aí administrativamente, penalmente, ele não responde. Aqui o cara ele sabe, ele tem intenção dolosa, ele está vendo e dolosamente ele o quê? Fecha os olhos. Agora, sabe quem que sofre aqui? É o pessoal da contabilidade que faz isso. A pessoa da contabilidade aí que tem que ficar sempre vigilante nesses valores. Por isso que o pessoal vive sempre estressado, né, da contabilidade, né? Eu percebo assim, os mais estressados são os da contabilidade, com todo o respeito. Mas é porque é uma responsabilidade grande. Passa, né? Acaba passando, né? O ser humano é suscetível. Por mais que você possa ter todo um sistema informatizado que possa apontar os erros, mesmo assim você fica, né, sujeito a isso. Então, permitidos pela lei, trata-se de uma norma penal em branco, aonde o cancelamento tem que ser o quê? Valores superiores ao estabelecido nessa lei. Então, tem a lei orçamentária que diz qual é o valor máximo, ultrapassou deste valor máximo e ele vendo isso deixa de realizar, comete o crime. Professor, mas se ele autoriza esse valor a mais, vai responder lá pelo artigo 359-A, parágrafo único, inciso 1. Aqui não é ele ordenando, aqui o sujeito que deixa de fazer. É o deixa que de fiscalizar quando deveria ser feito. É uma espécie do que, professor? De prevaricação. O sujeito, quem que é o prevaricador? É o funcionário público que vê uma situação e ele tem que agir. E ele não acaba o quê? Ele acaba se omitindo. Então, dessa omissão existe a responsabilidade. O sujeito passivo é a União, os estados, município, Distrito Federal. Consumação, mesma coisa, todas as mesmas observações. Segue um padrão, né? É um padrão, ele só muda mesmo a essência, que é esse bate-bola que a gente faz logo no início do artigo, que é
assim, o fundamental para você entender a diferença de cada crime. Tentativa é possível. Outro crime, aumento de despesa total com pessoal no último ano de mandato ou legislatura. Agora já é com pessoal, né, professor? Porque nós vimos lá, já era com relação a despesa. Primeiro foi o bloco de dívidas. Isso. Né? Depois foi o bloco de realização de despesas, né, empenhos, essa pagar. E agora é uma despesa exclusiva que é com pessoal. Por que despesa com pessoal? Porque hoje a maior despesa, a maior parcela significativa no orçamento são as despesas com pessoal. É interessante isso aqui. Nós estamos vendo uma polêmica também agora, recente aqui no Estado, de que tem muitos funcionários do governo que estão indo fazer o mestrado lá na Argentina. E o que está acontecendo? Lá na Argentina você tira o seu mestrado, você 2 anos estudando, tranquilo, só que existe uma polêmica se o Estado aceita ou não o título de mestrado. Aí fala, mas o que tem a aceitar o título de mestrado? Foi promulgada uma lei de autoria de José Riva, falando que aceitaria-se um mestrado aqui no estado de Mato Grosso, vindo do Mercosul. Então, qualquer país do Mercosul aceitaria. Chegou na hora do governador, o governador vetou, com o fundamento que, peraí, eu vou ter um aumento de despesa que não está previsto na lei orçamentária. Porque vai ter progressão de promoção, progressão de carreira. E são muitas pessoas nessa situação. E você pode ver que existe uma responsabilidade. Mas, professor, quem estaria dando esse aumento era o legislativo. Estaria dentro da lei, eu sei. Mas existe a responsabilidade com a questão da despesa total. E aí vem artigo 359G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Importante. Grave, pelo amor de Deus, gente. Nos 180 dias anteriores ao final. O que acontece aqui, Pedro? A LRF, ela sempre, a maioria são 8 meses, 2 quadrimestres antes do terreno. Isso aqui é um dos poucos casos que são 6 meses. E aqui vem a questão de concurso também, cara. Certo? Concurso público. Então, ele pode, por exemplo, em maio da posse? Pode, porque a despesa com o pessoal, né, está vinculada na onde? A despesa com o pessoal está vinculada 180 dias anteriores. Então isso aqui é mais um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual para preservar o próximo governante e ter o equilíbrio das contas públicas, né? Então está aqui 180 dias. Aí, por exemplo, pode fazer concurso público em agosto? Claro que pode, porque o concurso público em agosto não significa dizer que vai ter um aumento com despesa de pessoal. O que não pode ocorrer é o provimento. Só que aí aqui, Pedro, tem uma exceção aí. Não sei se você colocou a exceção. Não. Tem uma exceção aqui que servidores da área de educação, tá? Educação, parece assistência social e saúde, tá? Eles podem, né? Isso desde que esteja autorizado como é que é o nome? Lá na lei de diretrizes, pode estar tendo a reposição dessas pessoas aí. Essa é a única exceção. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: eles podem, é só para administração pública, professor? Ou empresas públicas, sociedade e economia mistas não estão nesse rol. E o legislativo entra? Legislativo entra, o poder judiciário também não é essa prerrogativa, porque não tem mandatos eletivos. Ótima pergunta que cai em prova e me interessa muito também. Objeto material é o ato que acarreta então um aumento de despesa com o pessoal, então um ato que é contrário à lei, que vai, enfim, gerar esse aumento de despesa, que não deixa de ser uma despesa para o próximo. E é uma despesa que é uma despesa de caráter continuado, né? É uma despesa de caráter continuado ainda, inclusive, né? Interessante que quando não tem essa limitação no Tribunal de Justiça, acontece isso muito. O presidente do tribunal está terminando o mandato dele,
faltando 2, 3 dias, ele chamar da posse para não sei quantas pessoas, o próximo presidente pegar a batata. Mas tudo dentro porque para dar posse lá do pessoal, ele tem que dar provando, né, para o pessoal o seguinte, que ele tem um orçamento para isso, que está impactado, que, né? E não, é interessante que ele tem não é que ele tem uma certa liberdade, ele não está tão preso quanto o chefe do executivo, né? Tipicidade objetiva: autorizar, ordenar e executar, que nós já vimos os verbos, né? Que é o que? Autorizar esse aumento nos 180 dias anteriores. O importante aqui fixar 180 dias. Gravem os 180 dias. Se vier 6 meses, não aconselho isso. É conciliar sempre com o que está escrito na lei. Por quê? Porque às vezes o ano pode ser um ano diferente, tem um ano bissexto, enfim. Então a gente tem que entender que 180 dias, se tiver 6 meses e 180 dias, 180 dias vão ficar mais seguro. Então aqui, nos termos do artigo 21 da Lei de Responsabilidade, o professor Luiz vai explicar. Também é nulo de pleno direito o ato que se resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido, né? Então aqui, só para passar uma informação seguinte, o legislador aqui foi bastante cruel, Pedro. Ele falou o seguinte: olha, o ato que que contraiu essa despesa, ele é nulo de pleno direito. Olha a preocupação que o legislador tem em relação aí à despesa com o pessoal. É nulo de pleno direito. Detalhe, se você receber, você vai ter que devolver, hein? Essa eu não sabia. Porque a partir do momento em que você é um funcionário, está recebendo uma gratificação ilegal. Você está recebendo dinheiro público de forma ilegal. Mas eu não tive a intenção. Tudo bem, você não vai responder administrativamente por isso, mas vai ter o dever de devolver esse valor. Então já aconteceu isso, professor, do cliente vir me procurar e falar assim: mas professor, mas doutor, como é que fica a questão? Eu recebi o dinheiro naqueles 2 últimos meses, eu achei que era uma gratificação. É ilegal. Se é ilegal, você tem que devolver. Parcela-se a devolução, mas acaba devolvendo. Aí tem uma outra corrente também, Pedro, que é o seguinte: o Estado não pode se enriquecer em custa dos outros. Exato. Nem eles. Nem eles, né? Só que isso eu já vi casos na prática, que é o seguinte: se o cara trabalhou... Não, aí sim. Se o cara trabalhou, né? E aí o seguinte... O Estado não pode então não pode ser de graça. Exatamente. Na situação que ele não trabalhou, foi uma gratificação para agradar o pessoal. Mas indenização, essas coisas, aqui não tem nada. É só... E é nulo de pleno direito. É gostoso. Eu gosto de falar assim que o correto deveria ser que o ato deveria ser inexistente, mas é que eles preferiram botar o verbo nulo. Foi cruel. Para dizer, meu amigo, cruel aqui. Não tem jeito. Tem algumas leis que são iluminadas, né? Passa. Não sei como é que consegue passar, mas são iluminadas. É uma coisa assim que bom que tem, né? Lei delegada. Também de... Não, desculpa, isso aqui não tem nada a ver, a gente fugiu. Trata-se de crime próprio. Somente pode ser praticado por agente público, né? Então, que está autorização para receber ou aumentar a despesa. A União, Estados, Município, Distrito Federal são as vítimas. A consumação se trata de crime formal, mesma coisa que eu acabei de falar em outros crimes. Tentativa é possível. E agora vamos aí, acho que é para o último crime. 359H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistemas centralizados de liquidação e de custódia. Professor. Não, isso aqui o que acontece, né? Títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública é uma forma do Estado também se capitalizar, da administração pública. O título, né? Um título no mercado financeiro,
Você emite o título, alguém compra esse título com obrigação do Estado depois ter o resgate desse título, né? É como se fosse lá uma operação de crédito. O que tem aqui é que esse título que está aqui, ó, Sistema Centralizado de Liquidação e Custódia, né? Esse sistema centralizado aqui, nós temos dois sistemas centralizados, que é a Selic, o Selic e a CETIP, né? Então é muito detalhe aí, eu acho que isso aqui não vai a gente entrar só deixar claro que na essência é o quê? O sujeito, o mercado financeiro é muito sensível. Então é muito sensível. Isso é uma coisa que você tem que botar no mercado financeiro aquilo que é legal. Se você trabalhar com títulos podres, títulos que não têm validade nenhuma, você vai o quê? Quebrar o mercado. E aqui o sujeito ele bota no mercado financeiro títulos que não foram autorizados pela lei. É um crime, né? Agora, assim, é interessante falar para eles por que leva alguém colocar títulos no mercado para se capitalizar. É para fugir de juros de banco. É verdade. Então, o que acontece é o seguinte. Então, para você, por exemplo, uma empresa está precisando de 300 milhões de reais. Então, ela tem várias formas. Ela pode ir no banco lá, contratar esse dinheiro e vir para os seus investimentos. Só que a taxa lá é enorme dos bancos, então ela faz abertura de capital, aí ela pode emitir títulos, debêntures, ou pode ter um lote de ações, para quê? Para pessoas comprarem, né? E claro que na subscrição inicial, no mercado primário, se capitaliza para fazer jus aí, os gastos aí, só que o risco Brasil aí está um pouco elevado aí, então os nossos títulos não tem tanto valor. E aí os títulos da dívida pública tem um conceito também na lei de responsabilidade, artigo 29, inciso 2. Dívida pública mobiliária, dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive pelo Banco Central. Por que está inclusive aqui do Banco Central? Porque a lei de responsabilidade fiscal proibiu o Banco Central de emitir os seus títulos, né? Estados e municípios. Você vê que então os municípios também podem, né? Podem, mas no lugar do Banco Central do Tesouro, né? Só que é um processo muito complicado. É muito complicado. Então aqui, autorizar, promover, nós já vimos tudo isso, esses verbos, sem que tenham sido criados por lei. Então você vê, olha, ele bota um título que nem sequer existe na lei. Nossa, professor, mas por que ele faz isso? Como o professor falou, às vezes ele quer arrecadar um dinheiro e aí ele quer ultrapassar aquele dispositivo, aquela segurança jurídica, sem que estejam registrados em sistema centralizado. Que são dois, né? Que o Selic, que fica no Banco Central, certo? Isso para títulos federais, e nós temos também a CETIP, né? A CETIP aí. E interessante que esse crime não deveria nem estar localizado aqui. Tinha que estar localizado lá dos crimes contra o sistema financeiro, mas no geral, que existe uma lei específica para isso, dos crimes contra a ordem tributária também. Porque nas empresas, para a autorização desses títulos, há necessidade da aprovação do Conselho, né? E aqui do Estado tem que ser aprovação da lei. E é interessante também que às vezes assim, fala, professor, mas dá um exemplo de título, tá muito... que nem uma nota promissória, vai que eu faço uma nota promissória e emito. Eu posso, um particular, fazer uma nota, devo para você tanto, pago no dia tanto, tal, tá aqui. Aí o sujeito vai, me paga aquele valor, depois ele tem que receber. E aqui, é mais ou menos isso, o Estado falou, olha, eu vou pagar você uma hora, mas eu quero que você me compre esse título de mim. Ele vai, compra e, enfim... Só que comprar uma coisa que não vale nada é crime. É um tipo de estelionato aqui. Um estelionato do porque se não está autorizado em lei, não vai ser resgatado esse título, né? Exato. Traz de um crime próprio, somente o agente público tem atribuição para realizar o ato. Aqui a vítima é a administração direta, né? União, Estado, Município, Distrito Federal. Consumação, crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado. E a tentativa é possível. E é isso que a gente tinha que falar, professor. Pô, terminou já? Já terminou, ó. Gente, pô, foi bacana, hein, professor? Foi bacana, professor. Só agradecer aqui. Foi muito bom. A ideia foi do professor Luiz Antônio. E realmente aqui é uma experiência
Eu gostaria que vocês pudessem, né, deixar aí todos os comentários, todas as sugestões, porque a gente está aqui para estar dando o melhor para cada um de vocês, para os concursos públicos e do conteúdo mais atualizado, né, professor? Nossa, que isso, cara. Olha, é difícil encontrar um material assim com 2 especialistas, né? Um do direito penal e um da administração pública, da parte financeira. E acho que e aulas conjuntas são aulas que vêm Hoje foi revisão de 2 coisas, de crime e de administração financeira. Então, até quem é do direito e assistiu essa aula e quiser depois aprofundar mais sobre o assunto, é só assistir as aulas de AFO, né? AFO. Do professor, que não vai ter mistério nenhum. Então, meus queridos, muita força nos seus estudos, que Deus continue iluminando todos vocês e que, enfim, pretendo reencontrar todos vocês em futuras aulas. Se Deus quiser, hein? Senhor, deixe seus agradecimentos. Pessoal, sempre falo, né, meu bordão de saída aí, né? Um forte abraço para todos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.